ondas de calor, baixa de libido, alteração do sono. Esses podem ser alguns sintomas do climatério ou da menopausa. Meu nome é Clarissa Aguiar, eu sou médica e hoje a gente vai falar sobre a diferença de menopausa e climatério e dos principais sintomas e o que a gente pode fazer para aliviá-los. Para que fique claro, menopausa e climatério são coisas diferentes. Muita gente usa o termo menopausa para falar sobre o climatério. Então, deixa eu explicar para vocês. Menopausa é a pausa da menstruação. E ela é caracterizada como a última menstruação. Então, para eu falar sobre menopausa, se uma mulher entrou em menopausa, ela vai me dizer, por exemplo, eu menstruei no dia 10 de setembro de 2022 e quando chega em 10 de setembro de 2023, ela não menstruou mais. Então, ela completou um ano da sua última menstruação. E aí, nesse momento, eu posso dizer, a sua menopausa foi no dia 10 de setembro de 2022. Justamente porque foi a última menstruação. Do mesmo jeito que a menarca é a primeira menstruação, a menopausa é a última menstruação. Mas antes de uma mulher entrar na menopausa, ou seja, de ter a última menstruação, sair da idade reprodutiva para uma idade não reprodutiva, ela passa por algo chamado de climatério. O climatério é essa transição que é a perimenopausa, que é quando a mulher ela já experimenta um declínio hormonal e ela já tem todos os sintomas, mas muitas vezes ela ainda não completou um ano sem menstruar. Normalmente a menopausa ela acontece entre os 45 e os 55 anos. A gente não consegue dizer uma data específica, uma idade certa e que se ela entrou ali na menopausa com 45, 44, se foi precoce ou não. Mas é claro que quando a mulher entra na menopausa, abaixo principalmente dos 40 anos, realmente a gente tem uma menopausa precoce. E quando ela entra ali acima dos 55, já é uma menopausa tardia. Mas a maioria das mulheres realmente estão ali a sua última menstruação entre os 45 e os 55 anos. Porém, a gente hoje vai abordar muito mais do que a menopausa, porque a última menstruação ela pode ser importante como um evento. Foi a última menstruação da vida daquela mulher. Ela é muito mais como um evento. Mas hoje a gente vai falar mais sobre o climatério, que é justamente a transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Então, quais são os principais sintomas do climatério? Como suspeitar dessa queda hormonal? Primeiro, a mulher, ela começa a notar primeiras poucas mudanças. Ela começa a apresentar poucos sintomas para então eles intensificarem. Não são todas as mulheres que têm todos esses sintomas, mas eu vou citar aqui a grande maioria dos sintomas, tá? Então, o primeiro deles são as ondas de calor ou os fogachos. Então, eles são caracterizados por episódios súbitos de sensação de calor na face, no pescoço, no tronco. Então, é aquela sensação de que a mulher vem com o suor, o rubor facial, então ela fica com o rosto muitas vezes mais avermelhado, palpitação, tá? E ela sente uma fadiga ou até uma certa tontura. E essas ondas de calor, elas vêm independente da temperatura ambiente. Muitas vezes elas estão em ambientes frios e elas notam que vem essa onda de calor. Esse é um dos sintomas que mais incomoda e que baixa a qualidade de vida nessas mulheres. Muitas vezes atrapalham inclusive no trabalho, tá? Irregularidade na duração dos ciclos menstruais ou na quantidade de fluxo sanguíneo. Então, muitas vezes a mulher começa a ter um ciclo mais curto. Então, ao invés de menstruar a cada 28, 30 dias, agora ela começa a menstruar a cada 20 dias. E esse encurtamento do ciclo, ele se dá pela deficiência de progesterona, que é o primeiro hormônio que cai ali no climatério, no declínio hormonal feminino. Perda urinária, infecção ginecológica, ressecamento vaginal, dor à penetração, diminuição da libido. Todos esses sintomas também acontecem e esses acontecem principalmente pela queda do estradiol, tá? Que ele confere ali o tônus vaginal e a lubrificação vaginal. Esse é um dos sintomas que altera muito o bem-estar e a autoestima da mulher.
porque ela começa a ter dor na relação, ela começa a ter muita infecção urinária, candidíase, corrimentos, ela começa a ter uma alteração dessa microbiota, né? E isso tudo gera realmente uma baixa autoestima e uma qualidade de vida ruim. Outro que é muito confundido nesse período são as próprias emoções. Então, a irritabilidade, a ansiedade, uma labilidade emocional. Então, a mulher chora mais facilmente, ela tá mais depressiva, melancólica, tá? Ela tem uma certa perda de memória, insônia. Esses sintomas, muitas vezes, eles acabam tendo como diagnóstico uma depressão, um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade, quando muitas vezes é o próprio declínio hormonal. É a própria menopausa, é o próprio climatério que estão ali chegando, né? O climatério já está acontecendo e essa mulher se vê dessa forma, ela se sente triste, ela chora facilmente, o casamento começa a não ficar bom, ela fica mais irritada com os filhos, no trabalho ela não consegue mais render bem, ela já não dorme tão bem, ela fica realmente irritada, então é típico desse período, tá? Outro aspecto que é bastante observado é uma alteração na pele. Então a mulher nota que o vigor, o tônus da pele já não é mais o mesmo, como diz o viço da pele, né? Então a textura, o colágeno, a flacidez acaba aumentando, é aquela sensação de que ela nota que tá tudo derretendo, tá tudo caindo, porque realmente ela tem uma queda muito importante do colágeno nesse período, tá? A alteração dos cabelos, das unhas, então ficam mais frágeis, mais quebradiços. O fio muitas vezes fica mais fino. A alteração na distribuição da gordura do corpo. Então, agora ela começa a ter uma gordura mais concentrada na região abdominal, que é uma região mais androgênica, tá? Então, ela tem mais gordura visceral, gordura no abdômen. E antes ela acumulava mais gordura em locais mais femininos, mais no bumbum, no quadril, na coxa. E agora ela acaba acumulando mais na região abdominal. Ela tem aquele abdômen mais visceral, um abdômen mais globoso, tá? Perda de massa muscular, a gente encontra, da mesma forma que ela tem uma perda do colágeno, né? A absorção da proteína fica mais deficiente, a formação de músculo é mais dificultoso por conta do declínio hormonal, então ela tem uma perda de massa muscular, podendo até ter sarcopenia, que é quando a gente se preocupa muito porque a massa muscular está muito baixa, o que leva a uma fragilidade óssea, né? Então a mulher ela pode ter uma fratura, pode cair, ter uma fratura, se ter mais desequilíbrio, ter menos força, tá? Então isso pode acontecer. A perda de massa óssea também acontece, levando a osteopenia, osteoporose, tá? Risco aumentado para doenças cardiovasculares. A doença coronariana ela é a principal causa de morte depois da menopausa, tá? Então aumenta muito esse risco das doenças cardiovasculares. E entendendo que a menopausa, ela não é uma doença exclusiva de um declínio hormonal lá nos ovários, né? Ela não é que seja uma doença, ela não é uma afecção, né? Ela não é uma condição exclusiva dos ovários. Então, a gente vai ter sintoma ali de forma sistêmica. Então, tanto a parte emocional, muscular, óssea, cardíaca, tudo isso está influenciado quando a gente tem o declínio hormonal. E a menopausa, ela pode ser identificada de forma clínica, com todos esses sintomas que eu tô falando para vocês, nem todo mundo tem todos, mas de forma laboratorial, que é o mais comum. A gente acaba avaliando que os hormônios começam a cair, então muitas vezes a gente dosa uma progesterona ali no 22º dia do ciclo, se essa mulher estiver menstruando, e a gente já vê que já está mais baixo, e aí depois a gente começa a ter um aumento de FSH. FSH é um hormônio produzido aqui na nossa hipófise, que é o hormônio folículo estimulante. Ele acaba aumentando na tentativa de fazer com que o ovário trabalhe, porque o ovário já está em falência, e aí ele aumenta na tentativa de vai ovário, trabalha, para produzir mais estradiol principalmente. Mas aí quando a gente dosa nos exames laboratoriais, a gente já vê que tem um FSH mais alto, um estradiol mais baixo, tá? Então são exames que a gente sempre avalia quando a gente já pensa no climatério, no declínio hormonal, ou até mesmo na menopausa, certo? E o que fazer diante desse diagnóstico, o que fazer quando chegar na menopausa? Bom, tudo vai depender
da sua história clínica. A reposição hormonal, terapia de reposição hormonal, sem dúvidas, é o melhor tratamento, porque eu estou repondo algo que você está precisando. Então, você tem uma deficiência de estradiol, eu reponho estradiol, tem deficiência de progesterona, eu reponho progesterona, tem deficiência de testosterona, eu reponho testosterona. Porém, nem tudo pode ser feito para todos. Tudo precisa ser avaliado. Histórico familiar, histórico da própria paciente, né? Histórico de câncer, histórico de trombose, de doença cardiovascular. Tudo isso precisa ser avaliado dentro de um contexto. Mas independente de se vai fazer reposição hormonal ou não, medidas básicas como mudança de estilo de vida, dieta, atividade física, suplementação são extremamente importantes. Suplemento que eu sempre oriento para a mulher que está no climatério, na menopausa, é a própria creatina. Porque a creatina ela vai ajudar com que a gente segure essa massa muscular, que dê energia para o músculo crescer, protege o nosso coração, tá? Além, é claro, de outros nutrientes que são importantes nessa fase. Coenzima Q10, ômega 3, vitamina D, tá? Então tudo isso precisa ser avaliado, obviamente, de forma individualizada. Procure o seu médico, converse sobre as opções de tratamento e trate. Porque tratar a menopausa, tratar o climatério é ter qualidade de vida. O normal é estarmos bem, dormindo bem, com libido, nos sentindo bem dispostos. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Espero que vocês tenham entendido. Clica aqui nesse sininho para ativar todos os alertas, para receber notificação quando tiver vídeo novo no canal. Se gostou desse vídeo, curta, que é muito importante, comente, deixe sua dúvida, envie para os amigos e siga o canal para ter sempre contato com todos esses conteúdos que eu estarei disponibilizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!